Agora sobre Teorema de Tales. Bom, quem puder, por favor, assistam esse vídeo que vai falar algumas contribuições, alguns, algumas lendas associadas ao nome de Tales. Então, existem várias partes interessantes em relação à história dele. Ele que data de 600 anos antes de Cristo, então atribui-se aqui no Brasil, esse é o teorema conhecido como o Teorema de Tales, que ele vai apresentar sobre feixes de retas paralelas e também vai ter algumas histórias que ele vai contar sobre ele foi um dos primeiros caras que começou a contestar a visão de que tudo era vontade. Por exemplo, porque ocorria seca, porque ocorria cheias, porque ocorria qualquer fenômeno, qualquer situação. Antigamente na Grécia, isso não era respondido de forma racional, era respondido de uma maneira mais mais por crendice. Porque Deus, os deuses querem assim. Por que teve em relações ao amor? Porque a questão do amor, Afrodite, que é a deusa do amor, ela quis assim. Então também vai contar outras lendas sobre o burrinho, o caso da mula, quando ele monopolizou a extração de azeite. Conta que ele conseguiu prever o eclipse, embora seja um pouco improvável. Que ele defendeu que todos os elementos partiam da água. E, enfim, vocês vão. É muito interessante essas histórias. Por favor, confiram naquele site que eu mostrei, tá? Então, https://youtube.b/7G maiúsculo 4F maiúsculo YO maiúsculo ANSI 0, tá? E verifiquem esse vídeo, quem puder. E vamos adiante. Tales de Miletos. Aqui, ó, é uma cena clássica em relação ao Teorema de Tales de Mileto no Brasil, que faz uma comparação que os raios solares, como que eles entram no planeta? Eles entram, você acha que ele entra paralelo ou não? Então, é explicado que eles entram paralelos. Então, o que se pede aqui? Vamos continuar. Primeiro, peça para que desenhe. Então, o que você vai fazer? Você vai desenhar 3 retas paralelas. O que é paralelo? É quando uma está ao lado da outra e nunca vão se encontrar. O sinal de igualdade. Como assim? 3 retas paralelas com distâncias diferentes, 2 a 2, depois para traçar 2 retas transversais e por fim indicar pontos de intersecções. Então, paralelo é quando tem uma reta ao lado da outra. Se a gente verificar que o chão da nossa casa seria uma reta, o canto entre a parede e o chão é uma reta, e verificar que o teto como eu posso mostrar aqui, ali, se verificar que entre o chão e a parede é uma reta e entre o teto e a parede outra reta, então elas são paralelas e nunca vão se encostar. Então, vamos desenhar 3 retas paralelas com distâncias diferentes e depois traçar transversais. Bom, eu abri o punch aqui, já peguei um retângulo, construí um retângulo e fiz outra reta logo embaixo.
aqui, nossas 3 retas paralelas. E agora, lá também pediu para colocar 2 transversais. De que jeito? De qualquer jeito. Inclua lá uma reta. Vou pôr de outra cor. Vou essa aqui mesmo. Traçar 2 transversais. Os transversais por quê? Porque vai cortar, vai passar por cima das paralelas. Transversais é porque ela vai atravessar, né, essas retas. De que maneira? Da maneira que você estabelecer aí, tá? Você vai traçar as 3 retas paralelas. Como que eu fiz no caderno? Peguei a régua, coloquei, tracei a de cima e de baixo. E depois fui em uma linha do caderno e tracei a outra reta paralela. Aqui são as 3 retas paralelas que é para vocês traçarem. E agora vocês vão traçar as transversais da maneira que vocês acharem conveniente, tá? Vou pausar aqui para traçar a transversal e você trace aí. Pausa e também trace as transversais. Peguei a régua, tracei 2 transversais, cortando as retas paralelas. E aí, lá no exemplo, ele fala... depois, para traçar 2 retas paralelas, transversais, traçamos e, por fim, indicar os pontos de intersecção, efetuando as marcações deles. Bom, então vamos achar os pontos de intersecção? Os pontos de intersecção são aqueles pontos onde uma cruza com a outra, onde uma está concorrendo com a outra, onde uma passou por cima da outra. Bom, então vamos traçar os pontos de intersecção. Aqui, vocês conseguem verificar aqui que uma está cortando a outra? Então, aonde houve essa intersecção, onde a reta está interceptando, onde a transversal está interceptando a paralela, então aqui eu sei que é um ponto. Aonde está outro ponto? Aqui é outro ponto e aqui é outro ponto. E na outra transversal? Aqui é um ponto, aqui é outro ponto e aqui é outro ponto, certo? Eu vou colocar o nome só para lembrar o próximo exercício, eu vou colocar aqui essa transversal chamada de reta U, essa aqui de reta V, essa aqui de reta R, S e T. Já nomeei minhas retas. E vou marcar os pontos. Os pontos a gente já marca com letra maiúscula. Vou marcar de esse ponto. De E, F, G, H e J. Aí se eu marcasse outra letra, tudo bem. Só tô acompanhando ali. Bom, aí agora... Depois que todos tiverem efetuado essa construção, faça a leitura das medidas dos segmentos encontrados. Organize uma tabela para as notações. Feito isso, explique detalhadamente as relações de proporção. Bom, aqui, ó, depois que vocês construírem, então agora eu vou, ao invés da gente fazer essa tabela, o que nós vamos fazer? Quero que vocês observem aqui, ó. O que esse teorema tem a nos informar? Ele vai falar sobre, quando fala de proporção, ele vai falar que este segmento está para este, assim como esse segmento está para esse. Ou seja, eu vou fazer uma fração aqui para tirar a razão e outra fração daqui e vou igualar essas 2 frações. Tá? Então, esse segmento aqui, esse distanciamento, esse valor, quando ele está sobre esse outro valor, como isso aqui são retas paralelas, este valor aqui, ele também vai estar sobre este valor. E as duas, essa razão que é divisão, essa divisão, ela vai ser proporcional a essa divisão aqui, ou seja, eu vou igualar vou chamar de fração, tá? Então, eu vou chamar esse segmento e esse segmento, eu vou obter
uma razão desse segmento. Quando eu pego este valor e divido por este valor, eu vou ter uma razão. E aqui, ó, quando eu pego este valor, divido por este valor, eu também, essa razão vai ser proporcional a essa aqui, tá? No meu canal eu tenho dois vídeos que falam sobre proporção e razão, e inclusive tá no livro também de matemática, tá? Peçam, se vocês encontrarem meu canal, verifica, digita lá proporção e razão que vocês vão entender mais ainda. Bom, aí aqui fala que na figura anterior as retas transversais U e V interceptam as retas paralelas R, S e T. Os pontos pertencentes na reta U são E, G e I. E na reta V são F, H e J. Logo, de acordo com o teorema de Tales, EG está para GI, assim como, igual aqui, assim como FH sobre HJ. Assim como FH está para HJ. Então, essa aqui, ó, é a minha relação. É esse o que eu tenho que entender. Que este segmento EG, este segmento está para esse, assim como este segmento está para esse. Tá? Então, quando tiver valor, você vai entender o que eu tô falando, ó. Agora vamos fazer as atividades para verificar? Atividade 1. Então, já vamos começar a responder. Se aprontem aí, peguem já seus lápis, borracha e vamos que vamos. 1. Olha o que pede. No feixe de retas paralelas, aqui minhas retas paralelas, R, S, T. Aqui, tá vendo? As paralelas é que elas estão paralelas, uma ao lado da outra. E se você for estender aqui, ó, e aqui, elas nunca vão se encontrar. Então, essa é a ideia das retas paralelas, tá? Nunca vão se encontrar. Lembra o amor platônico, né? Muito romântico essas retas paralelas. Então, vamos determinar a medida do segmento HJ. Ó. Aqui eu vejo o segmento EG, aqui eu vejo o segmento GI, aqui eu vejo o segmento FH e aqui o segmento HJ. Eu vejo que, dentre esses segmentos, só o HJ que eu não sei o valor, mas eu sei sobre o teorema de Tales. Então, o que eu vou fazer? Fazer a fração, a razão desses dois, e igualar a razão desses aqui. Aí eu vou ter só uma incógnita. Aí eu faço a multiplicação dos meios pelos extremos e encontro esse valor que está faltando. Vamos lá para a prática? Vamos escrever? Responder? Simbora. Bom, eu sei que vocês são perceptivos, né? Vocês têm, eu entreguei para alguns, para os que eram bem presentes, a questão do Teorema de Pitágoras, e resolvi em sala, né? E também faltou, então, resolver esse, tá? Então, eu vou utilizar a folha. Mas quem copiou no caderno, tudo bem, tá? Mas vamos lá, olha aqui. Então, a questão eu sei que essa razão vai estar igualada a essa. Eles são da mesma proporção. Então, 2 está para 8, assim como 4 está para esse segmento HJ. Eu posso pôr qualquer letra aqui, ó, para me simbolizar esse número que eu desconheço. Na matemática é muito comum usar X, né? Mas se você tiver alguma birra com X, pode pôr outra letra aí, tá? Vamos pôr o quê? W, V, deixar no X. Aqui. E agora? Agora eu vejo uma fração igualada a outra fração. Eu lembro da multiplicação dos meios pelos extremos. Ok, vamos começar pela letra. Onde tiver a letra, comece por ela.
x vezes 2, 2x, 8 vezes, agora eu multiplico aqui, 8 vezes 4, 32. Como que eu faço para eliminar esse x e deixar esse 2 e deixar o x sozinho? Ora, lembra do sistema de balança que uma vez eu comentei? Tudo que eu faço, ó, a balança, para os pratinhos estarem num peso igual, vai me lembrar um sistema de igualdade, né? Um sistema de equação. Então, se aqui eu tenho 10 quilos e aqui 10 quilos, tá em equilíbrio. Se aqui eu divido por 2, vai ficar 5. O que eu tenho que fazer para manter o equilíbrio aqui? Dividir por 2. Ah, e se eu coloco mais 1 quilo, vai ficar 6 quilos. E se aqui eu coloco... E para igualar, o que eu faço aqui? Coloco mais 1 quilo de cá. Então, o que eu faço de um lado da igualdade, eu faço do outro. Então, aqui, para eu deixar o meu x sozinho, eu tenho que cancelar esse 2. Como? Eu vou trabalhar a operação inversa dele, que é a divisão por ele. Né? Multiplicar pelo inverso que vai dar 1. Então, 2 dividido por 2, 1. 1 vezes x, x. E o que eu faço do outro lado? A mesma coisa, eu fiz um lado da balança, agora eu faço do outro. 32 dividido por 2, que dá 16. Então, o meu x aqui, ó, eu sei que ele vale 16 centímetros, tá? Já tinha lá, né, a resposta para vocês, mas talvez ficou... se ficou alguma dúvida, é isso aí. Agora o 2. Vamos lá. 2. 3 lotes, tem frente para a rua 2, ó, os 3 lotes, para a rua 2, para a rua 1. Suas divisas laterais são perpendiculares à rua 2. O que é perpendicular? Bom, é quando algo está algo está totalmente assim em pé em relação a uma superfície, em relação a algo. Então, a parede geralmente ela está perpendicular ao chão, se ela não estiver torta. Aí, como que eu vou saber? Existem vários utensílios. Existem alguns utensílios que ajudam as pessoas a garantir que uma parede vai ficar perpendicular, né? Então, são os esquadros, que aí você coloca na base e na parede, e aí você vai verificar que realmente formou um ângulo de 90 graus. Então, quando falar para você, essa régua aqui, ela tá perpendicular a esse apoio aqui, ó, tá? Então, formando um ângulo de 90 graus, tá? Então, se eu pego e coloco isso aqui no cantinho da parede, eu vou observar se a minha parede está torta ou não, se ela está perpendicular, tá? Observe que essa reta, vamos falar um termo assim, ela está em pé em relação à base, tá? Então, perpendicular é porque ela vai estar em pé e o outro objeto que você vai estar se referenciando vai estar na horizontal, certo? Então, vamos lá.